Olá, amigos do Neuro Rádio em Pauta, tudo bem? Nessa segunda parte da aula para o quinto período, a gente vai falar sobre ressonância. Sim, eles precisam ter uma introdução da ressonância. É difícil? É. A gente vai falar do macetezinho das sequências? Não. Mas sabe o que a gente vai falar que é muito legal? As indicações. Como é o exame? Se o paciente vai tolerar fazer uma ressonância, você já fez e sabe como é que é? Às vezes não. Então é importante a gente ter esse conhecimento básico do que é o exame, do que ele pode te oferecer, de que tipo de informação básica você tem dele, para realmente ver não só se ele vai adicionar no seu diagnóstico, mas também se o seu paciente vai tolerar. O bom é inimigo do ótimo. Muitas vezes a gente vai ter uma ressonância que seria ótima, mas um paciente que não tolera. Então a gente tem que tentar resolver com a tomografia. Se você está em dúvida nisso, você precisa assistir esse vídeo. Então já deixa a sua curtida, já compartilha isso com um amigo, chama alguém para ver com você, se inscreve aqui no canal. Vai lá no Instagram, @neuroimpacto, se inscreve também. Vamos começar? E com relação à ressonância? A ressonância é uma estrutura completamente diferente da tomografia. E aqui a gente não vai mais falar em radiação. Aqui a gente vai falar em campo magnético, em ímã. Então a ressonância ela é um ímã gigante. E o que acontece quando a gente tem um ímã? A gente atrai metal. E se eu atraio metal, eu vou ter problema. Então isso aqui é um exemplo clássico do tipo de acidente que acontece quando a gente está dentro de um campo magnético. Ah, mas eu desliguei o aparelho e entrei com um negócio de metal e ele puxou assim mesmo. A ressonância, ela nunca é desligada. Então, vocês vão começar a acompanhar a paciente aí no hospital, a descer para fazer exame de imagem, vocês vão poder entrar tranquilamente na sala de TC, ajudar a posicionar o paciente, sair, para não ficar com ele lá dentro, para não tomar X, não tomar raio-X à toa. Agora, na ressonância, se vocês forem entrar na sala para fazer qualquer coisa com o paciente, tem que tirar tudo. Tem que tirar o celular, tem que tirar a carteira, senão vai desmagnetizar a carteira. Tem que tirar o relógio, senão o campo magnético vai estragar o relógio. Tem que tirar a canetinha do bolso, senão ela vai voar lá dentro. Cuidado com crachá, com coisas soltas, cordão, se aquilo ali tem força para voar, porque tudo é puxado com muita força. Então, aqui a gente está vendo aqui um exemplo de uma maca que foi parar lá dentro. Uma maca que não era compatível com a presença do campo magnético. Então, é muito importante, a gente tem que ter muito cuidado ao mobilizar materiais e ao circular dentro de uma sala de ressonância para evitar os acidentes. Com isso, a gente tem algumas restrições à realização do exame, e elas podem ser parciais ou completas. Uma das restrições mais clássicas que a gente conhece é com relação ao uso do marca-passo. Hoje, os marca-passos mais novos, muitos têm compatibilidade. Então, isso é uma informação que tem que ter do médico que botou o marca-passo, qual é o material que ele usou, e a gente tem como buscar na internet, e esse site aqui é o melhor que tem para buscar, o MRI Safety, que aquilo ali pode usar ou não. Inclusive vocês que vão colocar coisas nas pessoas, vocês podem acessar esse site e ver, eu coloquei o stent tal da marca tal. Você coloca esse nome lá no site e ele vai te dizer se é compatível, se não é, se é compatível com campo de 1,5 ou com campo de 3 Tesla. Então, é muito boa essa dica. Hoje, o nosso grande problema está aqui, marca-passo e alguns desfibriladores. A maioria das outras coisas vai poder. Os clipes metálicos hoje de aneurisma já são clipes compatíveis. Então, clipes de 20 anos atrás é que não pode. Os clipes recentes já são compatíveis. Os implantes cocleares ainda constituem um problema porque eles são muito pequenos e eles podem fazer qualquer mínima movimentação e perder a função dentro do cérebro. E o fragmento metálico nos olhos. Então, paciente com solda, que trabalha com solda, que teve alguma explosão, que tem fragmento no olho, a gente sabe que todo metal dentro do campo magnético ele pode começar a vibrar. E essa vibração pode fazer algum dano de estrutura muito pequena que está ali perto. Então, a gente tem muito cuidado com essas questões aí de problema no olho, implante coclear e marca-passo. Uma outra coisa que é relativamente frequente é o paciente que levou um tiro e que o projétil está alojado em alguma parte do corpo, né? Muitas vezes a gente vai pedir um raio-x para ter uma noção de onde aquilo ali está. Está lá no meio de partes moles, beleza. Muitas vezes vem um trauma, um tiro medular.
está muito perto da medula, aquilo ali pode entrar em alguma vibração dentro do campo magnético e avisar. Então a gente tem algumas restrições com relação a isso. Agora, todas aquelas outras coisas que a gente ouve falar, botou o stent, pode fazer? Pode fazer no mesmo dia, não tem problema. Botou prótese no quadril, prótese no ombro, prótese onde for, não tem problema nenhum, nada disso. Nem as válvulas artificiais cardíacas. Um problema que a gente tem tido agora com mais frequência com relação aos implantes dentários, muito material, os pacientes sentem o dente vibrar, então tem algumas recomendações da gente fazer o exame pelo menos 3 meses depois, para a gente ter mais certeza de que o implante está realmente fixado, mais colado no osso. Não é que o paciente vai abrir a boca e o dente vai sair, mas a gente pode levar uma vibração, primeiro que é incômodo, segundo que pode fazer uma fragilidade ali e soltar aquele parafuso, né? E com tatuagem, que é uma coisa que é extremamente comum hoje, praticamente toda essa geração mais nova está sendo tatuada, e a tatuagem tem um micropigmento que tem metal. Então, muita tatuagem esquenta, as pessoas sentem esquentar e algumas sentem queimar. A gente sai, a tatuagem está vermelha, está como se ela tivesse sido acabado de fazer. Então, se tem algum tipo de desconforto na tatuagem durante a realização do exame, não pode fazer, porque o risco de queimadura é grande. E o contraste que a gente usa é o gadolínio. Então, o gadolínio é um contraste teoricamente mais tolerável, com menos história alergênica do que o iodo. São efeitos completamente diferentes, mas é o que a gente tem sensibilidade para ver na ressonância. Então, quando a gente fala em ressonância, a gente fala em campo magnético, a gente fala em ativar aquele campo magnético. Então, como eu falei, a sala, quem já entrou numa ressonância, quem já fez ou quem já acompanhou alguém, sabe que faz um barulho terrível durante o exame, né? Aquilo fica lá, pé, 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 pé. É assim mesmo. Todas vão fazer. Algumas sequências são mais barulhentas que outras? Sim, algumas sequências são mais barulhentas que outras. Aparelhos mais novos são menos barulhentos, mas todos são. Todo mundo tem que fazer com aquele negocinho no ouvido para não dar problema, estresse de... Professora, Oi, posso fazer uma pergunta sobre as tatuagens? pode. É porque tem algumas tatuagens que a tinta que é usada diz que não tem mais o pigmento que... Faz a... Como é que chama? Que tem metal, né? de chumbo, eu acho, alguma coisa do gênero. Aham. E aí esse tipo de tinta tá tranquilo para ressonância, no caso? Ou, tipo, não vale a pena arriscar? Não, eu acho que sempre vai fazer. As pessoas sempre fazem, né? A gente é que fala sempre para ficar de olho. E eu acho que isso vai ser uma evolução natural, mas a grande maioria ainda não tá com essa tinta. Então pode ser que esquente, pode ser que não. Tem gente que fica de boa. Então, acho que é para fazer. É só todo mundo ter. Vocês vão. Quem faz, né? É avisado lá na hora. Falou: ó, se sentir esquentar, avisa, porque a gente tem que tirar. Porque pode realmente fazer uma queimadura. A gente já teve queimadura de paciente, por exemplo, com suor. Encostou um braço no outro, assim. Tanto que quando você vai fazer a ressonância, o técnico te coloca numa posição que nada encosta em você, né? A não ser a bobina. Porque se você Sim. encostar no tubo, dentro do tubo, ele pode te queimar. Se você encosta em você mesmo e aquilo gera suor, também pode ter queimadura, né? Então é como se você estivesse dentro de um grande micro-ondas. Não é um micro-ondas, não é a mesma tecnologia, não é isso. Mas assim, ele esquenta. O campo magnético faz com que você esquente por conta de trabalhar com os elétrons das suas moléculas de água. Como a gente é muita água e pouco outra coisa qualquer, e ele faz a ressonância dos íons de hidrogênio. Então, se a gente está falando disso, o próprio suor pode servir, né? Então, tem que fazer, todo mundo vai fazer. A gente só tem algumas precauções e, dependendo da tatuagem, uma tatuagem muito grande, acabou de ser feita, muitas vezes se dá para esperar, a gente pede para jogar um pouquinho mais para frente. Para esperar fazer a reação inflamatória, aquilo ali acalmar um pouco mais, estabilizar, vamos dizer assim, para a gente não ser um outro motivo para excitar aqueles pigmentos ali e poder determinar uma reação inflamatória maior que pode ter a queimadura associada, entendeu? Entendi. Então Obrigado, a gente faz, professora. mas vamos fazer com cuidado. É um problema mais recente, né? Antigamente quase ninguém tinha. Hoje que todo mundo tem, né? Inverteu mais ou menos a proporção. Então, a gente pode começar a ter. Do mesmo jeito o stent. Muita gente fica estressado com o stent. O stent não tem problema nenhum.
E hoje, cada vez mais as pessoas vão ter stent. Que bom que o material é totalmente compatível. Prótese de quadril, de ombro, os pacientes com mais idade. Hoje todo mundo coloca prótese, né? É um acesso muito maior. E o material titânio também é totalmente compatível, não tem problema. Então é só saber, porque às vezes vocês vão receber o paciente ou vocês mesmos vão fazer e vai falar, pô, mas eu tenho a tatuagem e não posso fazer? Queimou, que estranho. Existe um entendimento para isso, né? Só para esclarecimento geral, assim. Até na hora de prescrever o exame, a gente tem que ter esse cuidado, né, professor? Sim, com certeza. Porque o cuidado, e não é só esse, até você falou isso, lembrou bem. A gente não pode só pensar em... Não é só uma questão de... Tô com cuidado do que... Eu tenho que saber como é o exame. Um exame de ressonância, por exemplo, em geral, ele não vai levar menos que 20 minutos, meia hora. O seu paciente tem condições de ficar lá? Né? Isso é uma pergunta, começa por aí. A gente vê muito exame pedido de paciente de velhinho, de 80 e tantos anos, que já está, coitado, super demenciado para lá de Bagdá. Ah, mas o médico quer ver a demência. Mas o velhinho não fica. Ele precisa ficar, no mínimo, assim, sendo muito boazinho, uma máquina super rápida, um protocolo bem enxuto, só para a gente ver e mandar embora, 20 minutos. Só que o velhinho, na hora que deita, ele quer sentar. Ele fala, ele tem um tremor, ele mexe a mandíbula, que é bastante comum no paciente com mais idade. Então, assim, ele não vai ficar. Você vai ter que anestesiar. Quer dizer, você está agregando um outro risco. Aí o anestesista vai pedir um risco cirúrgico, o paciente tem muita idade. Ele não vai anestesiar, assim, para saber, na sorte, como é que vai ser. Então, às vezes, a gente vê a solicitação de exame de ressonância de médico que provavelmente nunca passou pela experiência. Seria interessante, assim, até na faculdade de medicina, se a gente passasse por tudo que a gente vai pedir em algum momento da vida, né? Você nunca viu uma ressonância, você está pedindo. Qual é o grau de dificuldade que tem? É um lugar pequeno, é um lugar apertado, as pessoas são claustrofóbicas, elas têm dificuldade de permanecer lá dentro. Então, talvez a tomografia seja um exame melhor, é rapidinho. Resolve o problema rápido, né? Então, o bom é inimigo do ótimo. Então, mas a ressonância é o padrão ouro. Mas se não dá, faz com a tomografia. Provavelmente a gente resolve, né? Sim, eu particularmente preciso fazer constantemente, assim, pelo menos de 6 em 6 meses uma ressonância e ficar 40 minutos dentro da máquina. Sem poder se mexer, né? E também sem poder dormir, é complexo. Exatamente. Você é jovem, imagina um paciente com 80 anos. Então, é complicado e é bom a gente saber. Foi até bom você tocar nisso para a gente falar dessas dificuldades que muitas vezes as pessoas ainda não tiveram essa experiência, né? Eu, antes de trabalhar, nunca tinha visto uma ressonância, nunca tinha entrado. Então, como é que é, né? Aí você começa a ver as dificuldades do dia a dia. Botaram uma pergunta aqui no chat também falando sobre o implante. O implante também é um problema recente, né? Vamos dizer assim, novo. Porque antigamente todo mundo tinha a prótese que tirava, ou era dentadura, ou aquelas pontes, né, que encaixavam, tira e faz o exame. O implante também não é para dar problema, mas tem material que ele sente vibrar. O paciente vai falar isso para você. Pô, tô sentindo meu dente mexer. É o que eu tô falando, não é o risco de falar assim, meu Deus, fecha a boca, senão o dente vai sair voando para dentro do aparelho. Mas se é um implante que acabou de ser colocado, por exemplo, aquela mínima vibração pode levar a afrouxar aquilo ali, né? Então espera um pouquinho, faz lá na frente, deixa o dente acomodar bem aquilo ali, né? Ficar uma coisa bem coaptada, depois volta, aí tenta ver de novo, né? Se não vai ter problema. Então, esses materiais novos, uma coisa que a gente está tendo problema agora, e talvez tenha mais problema, é com cílio. Vem um cílio, que é um cílio magnético, que as pacientes também não sabem como é que é. Ele é um cílio de campo, ele é como se fosse um ímã que você cola. E aquilo ali queima também, porque entra em vibração com o campo. Então, é um procedimento simples, né? Estético, que ninguém vai pensar que pode dar problema, mas dá. Aqueles implantes também aquele que você fica com a agulha quando você tem diabetes, né? Fica com a agulha o tempo todo ali para medir a glicemia e evitar ficar furando. Também tem uns que não são compatíveis. Então, a gente está dando cada vez mais devices para facilitar a vida e o controle de outras doenças, mas que podem ter esse tipo de interferência no campo magnético. Então, na dúvida, MRI Safety. Não sei se aquilo ali pode entrar ou não pode. Meu paciente tem aquilo, não sei se eu posso encaminhar ele para fazer o exame. Pesquisa.
Vai estar lá, do mesmo jeito que eu pesquiso para saber se eu ponho paciente ou não, vocês têm como saber se dá para indicar ou não. E aí isso é bom porque, assim, evita do paciente ir na clínica, não conseguir fazer o exame, ter a frustração, voltar para você repetir um outro exame qualquer. Então você já pede de cara e já melhora o problema dele, né? Acho que é bem interessante. Então a gente estava falando aqui, acho que eu falei do gadolínio já, e sobre o exame também, sobre o barulho, né? É um exame muito barulhento. Então é normal, todos os aparelhos fazem, uns mais novos fazem menos, mas a grande maioria vai fazer muito barulho, tem que usar o protetor auricular. O paciente, aí aqui diferente, o acompanhante pode ficar na sala, não tem risco da radiação, então ele pode ficar lá dentro com acompanhante, principalmente como acompanhante, principalmente se o paciente for fóbico, né? Tem aquela dificuldade de ficar ali sozinho. Mas também vai ouvir o barulho. A gente tem as bobinas, que são aquelas estruturas que ficam em cima ou em volta do paciente, que é o que dá o sinal, né, dentro do campo. E aí, só para vocês terem uma ideia de quando toda vez que faz aquele barulho, pá, pá, você dá um pulso de radiofrequência, né, e o objetivo é você alterar o movimento dos spins dos elétrons do hidrogênio. Então a gente faz ressonância da molécula de água, pegando o hidrogênio, esse é a ressonância quando a gente fala. Vocês estudando mais, vocês vão ver que existe ressonância de sódio, ressonância de fósforo, são projetos experimentais, mas é um outro íon, né, outros metais que você pode avaliar. Então você dá o pulso de radiofrequência e o que você quer é alinhar todo mundo. Alinha todo mundo e aquilo ali vai perdendo força. Conforme o elétron vai perdendo força, você vai tendo o momento T1 e o momento T2, né, de cada tecido. Então, ele perde força de um jeito na gordura, ele perde força de um jeito no líquido, ele perde força de um jeito no músculo. Cada tecido corporal ele vai perdendo a força de um jeito. E à medida que ele vai perdendo a força, a gente escolhe o tempo para pegar a imagem, que é o que a gente chama de tempo de eco, de tempo de repetição. Então, o tempo de eco, eu dou aqui o pulso, né? Aí eu alinhei tudo que é elétron, eles estão perdendo força. Conforme eles vêm perdendo força, eu pego o eco aqui, eu pego a minha imagem aqui. Então, aqui, por exemplo, na gordura, o meu elétron pode estar aqui, a caída, né, da perda de força. No líquido, por exemplo, pode estar aqui. Então, eu vou ter uma imagem para cá e vou ter uma imagem para cá. E isso vai fazer com que eu tenha ponderação, como a gente chama na ressonância, T1, ponderação T2, e que os tecidos se comportem de uma forma no T1 e se comportem de outra forma no T2, porque simplesmente eu estou pegando em momentos diferentes. No T1 eu pego antes e no T2 eu vou pegar depois. E aí a gente tem, basicamente, essas imagens do crânio, né? Na ressonância, a gente pode escolher em qualquer corte, então no plano sagital, quando eu faço assim, no plano coronal, quando eu faço de frente para trás, no plano axial, quando eu fatio. E aqui é um T1. Então, o que é a característica do T1? O líquor é preto, então o líquido fica hipointenso, e aqui a gente vai falar em intensidade de sinal e não mais em densidade, isso é importante, porque vai vir escrito assim no laudo, vocês vão falar isso, então é importante falar intensidade de sinal e não densidade, é outro termo. E a marca do T1 é que a gordura brilha. Então, olha o subcutâneo todo brilhando aqui. Lembra que a gente acabou de ver na tomografia que o subcutâneo é hipodenso. Então, o subcutâneo aqui, bem hiperintenso. E se a gente está falando de gordura brilha, eu vou pensar que a substância branca, que tem mielina e que tem gordura, que era hipodensa lá na TC, vai ficar hiperintensa aqui, em relação ao córtex, né? Então, aqui a gente vai ver substância branca e córtex mais cinza escuro. É o inverso da tomografia. Então, vocês vão ver muitas vezes a imagem da TC vai se confundir com T1, vocês vão ter essa dúvida prática quando olharem o exame, mas aí lembrem, como é o comportamento da substância branca? Se a substância branca brilha mais do que o córtex, eu estou vendo ressonância T1. Se a substância branca é hipodensa em relação ao córtex, eu estou vendo gordura, que é hipodenso, que é negativo, estou vendo um ATC. Né? Então, basicamente, esse raciocínio maior. E o outro grupo de sequências são as sequências pesadas em T2. Aí, voltou. Esse aqui é um T2 clássico, então no T2 clássico o líquor brilha. Se o líquor brilha, eu já posso pensar que as imagens, as lesões com água vão brilhar.
Então, como a maioria das lesões tem água, a maioria das lesões vai ser hiperintensa no T2 e vai ser hipointensa no T1. Regra geral. Existem exceções? Existem. É importante a gente saber? Sim. Mas normalmente é desse jeito que funciona. E aqui eu tenho o inverso. A substância branca é mais hipointensa do que o córtex. E todo que eu estou vendo branquinho em volta é espaço licórico ali no espaço bracnoide. E esse aqui é o flare. Se vocês já estão começando a ver ou ouvir alguma coisa, vocês já ouviram falar no flare. Como é que está o flare? O que é o flare, né? E aí por aí vai. O flare, ele é um T2. Ou seja, ele é uma sequência sensível a líquido. Eu vejo tudo que tem líquido brilhar. Mas, se ele é um T2, por que o líquor está preto? E é exatamente essa a graça do flare. A gente dá um outro pulso de radiofrequência para você apagar o sinal do líquor. Poxa, então eu vou apagar o sinal da água. Todas as minhas imagens que iam brilhar no T2 vão ficar hipointensas no flare. Não. Na verdade, só o que fica hipointenso é o líquor. É um pulso específico para a qualidade do líquor. A água que fica nas lesões, ela vai continuar brilhando. Então, o que eu quero com o flare? Eu quero torná-lo uma sequência mais sensível. Se eu faço uma sequência toda mais escura, o que eu tenho de brilho aqui eu apago. Para deixar realçar o que está brilhando, fica muito mais fácil de eu pegar pequenas lesões que brilham num lugar que é todo mais escuro do que eu pegar pequenas lesões que brilham num lugar que eu tenho muita área que brilha. Eu estou brigando com o meu olho, né? Então, a gente tenta aumentar a sensibilidade. Então, vai ser muito comum vocês começarem na radiologia e falar assim, deixa eu ver o flare. Porque você olha o flare, você tem um panorama geral da lesão, do que pode ser, e aí a gente já começa a juntar lá, a cruzar nossas sinapses todas para tentar encaixar dentro de que, usando a semiologia radiológica, dentro de que caixinha de síndrome eu posso enclassar. É uma síndrome vascular, uma síndrome tumoral, é uma síndrome desmielinizante, sei lá, dentre alguns exemplos, baseado nesse conceito que a gente traz do flare. E aí depois você olha a região, aí depois você olha a localização, aí depois você vê se é córtico subcortical e por aí vai. Então, exceções do que é hiperintenso no T1. Eu já vou responder a tua pergunta, Paulo. São lesões que têm gordura. Então, aqui a gente está vendo outro lipoma de corpo caloso. Lembra aquela imagenzinha que a gente viu lá no início, que era hipodensa na tomografia, que tinha densidade negativa, unidade Hounsfield menos 70, 80, e a gente está vendo ela brilhar no T2, como eu estou vendo brilhar a gordura aqui do subcutâneo. O sangue, isso aqui então pode ser extremamente parecido com a tomografia, quando a gente olhar. Então, mas ó, reparem, a substância branca é hiper em relação ao córtex, então o sangramento agudo ele também brilha no T1, e o cisto de alto conteúdo proteico, e esse aqui é aquele nosso amigo cisto coloide que a gente viu lá na TC no início. Então ele também brilha, e a imagem fica muito parecida com a TC. Lembrando que a substância branca é hiperintensa no T1 e ela é hipodensa na TC. A gente tem essa inversão de padrão. E no T2, basicamente, tudo brilha. E aí é que a gente está vendo 3 exemplos diferentes. Esse é aquele tumor que a gente viu infiltrativo. Reparem que ele brilha no T2, pega aqui a região córtico subcortical, aqui ele tem algumas áreas de córtex talvez mais polpado. Então, a gente tem uma doença infiltrativa, que é um tipo de padrão de doença. A gente tem uma doença aqui pegando o putame, um pouquinho do caudado. Então, lembra que eu falei de núcleos da base lá no início? Os núcleos da base, tanto na TC quanto na ressonância, vão seguir qual é o aspecto do sinal do córtex. Então, se a gente está vendo aqui que o córtex no T2 brilha mais do que a substância branca, os núcleos da base vão brilhar mais do que a substância branca que está aqui em volta. E a gente vê uma lesão extremamente brilhante, com muito líquido. Isso aqui é uma imagem de um AVC já mais antigo da região nucleocapsular. Isso aqui é uma alteração clássica de doença desmielinizante, que são os dedos de idoso. Então, a gente vê aqui a sequência flare. Por que eu sei que é flare? O T2, ó, o líquor está preto, podia ser um T1, pode, mas olha o sinal da substância branca. Ele é mais escuro do que o córtex. Então, é um flare. É uma sequência que vem do T2, mas se vem do T2 e não tem líquor branco, é flare.
É mais ou menos esse o raciocínio que a gente tem que fazer. E aí essas lesões que brilham, reparem, isso aqui ia brilhar no T2 igual, só que a gente ia ver brilhar aqui dentro também onde tem líquor. Então ia ser muito mais difícil do meu olho perceber a extensão da lesão. É muito mais difícil do meu olho ver essa lesão aqui córtico subcortical, que é clássico de esclerose múltipla. Então, quando a gente apaga o sinal do líquor, a gente torna a sequência mais sensível, mais fácil de identificar as pequenas lesões. Aí sempre te perguntaram aqui, a estrutura sólida são representadas pela mesma forma em cada tipo de RM? Deixa eu ver se eu entendi. O músculo vai ter o mesmo sinal, se eu tiver no músculo da cabeça que se eu tiver no músculo da perna. E ele vai ter um tipo de sinal no T1 e um tipo de sinal no T2. É mais ou menos isso? O que a gente tem que pensar é a gordura ela se comporta de um jeito e o líquido se comporta de outro. O fígado, por exemplo, é uma coisa muito específica do abdômen, né? Vocês vão entender como é o sinal do fígado e como você vê em cada sequência, que a gente está falando mais ou menos de cérebro. O T1 e o T2 vão ser isso. Tudo vai variar em torno do T1 e do T2. A gente tem sequências adicionais que vêm do T1 e que vêm do T2. Então, o comportamento vai manter sempre o mesmo. Se vem do T2, o líquido brilha. Se vem do T1, o líquido fica hipointenso. Se vem do T2 e do T1, a gordura brilha nos dois. O sangue brilha nos dois. Mas o sangue antigo, por exemplo, quando é um hematoma antigo, é um resquício de sangramento, ele não brilha no T2, ele fica hipointenso. Então, a gente tem variações que se mantêm, mesmo que eu mude aqui a sequência. Esse T2 aqui, por exemplo, se bem que ele não tem supressão não. A gente pode fazer a sequência e eu posso falar assim, eu quero um T1, só que eu quero com supressão de gordura. O que eu estou falando? Se o flare é um T2 com supressão do líquor, eu posso fazer um T1 com supressão de gordura. E aí, onde eu tenho brilhando aqui, por exemplo, vai ficar preto, vai ficar sem sinal. E aí aqui vai ficar sem sinal. Se, por exemplo, dentro do cérebro eu tenho uma estrutura, uma lesão, que eu acho que é gordura porque está brilhando no T1, eu posso escolher fazer essa sequência. E eu falo para a máquina, apaga a gordura. Aí ela vai apagar a gordura subcutânea. Se ela apagar essa gordura aqui também, eu tenho certeza que aquilo é gordura. O que eu estou fazendo? É como se eu estivesse colocando o ROI lá na tomografia e vendo qual é a unidade Hounsfield que tem aqui. Negativa, eu acho que é gordura. Beleza. Como é que eu faço isso na ressonância? Na ressonância a gente põe ROI para ver intensidade de sinal? Não, não existe isso. Não existe igual a gente faz na TC. A gente faz na ressonância tentativas de apagar o sinal daquilo ali. Então eu posso tentar apagar o sinal da gordura. No sangue eu não tenho como apagar o sinal do sangue, mas eu posso usar sequências que são marcadores de sangue, como existe o T2 estrela, por exemplo, o SWI, e por aí vai. Então a gente vai compondo o exame de ressonância de acordo com aquela ideia inicial que eu tive, que normalmente a gente tem a partir do flare. E aí aqui passar bem rapidinho, porque eu já estou falando um tempão aqui, vocês já devem estar com a cabeça cheia de informação. Do mesmo jeito que a gente segue semiologia, vocês vão aprender lá a semiologia na clínica, a gente vai fazer semiologia de lesão igual. Então, algumas características da lesão nos ajudam a ir para dentro dos diagnósticos diferenciais. Então, se ela é única, se ela é múltipla, se ela é intro, se ela é extraxial. Então, aqui, uma imagem, múltiplas imagens. Uma imagem, eu acho que é um tumor que talvez seja primário. Múltiplas, eu já penso em metástase ou infecção. É diferente. Uma lesão que é intraaxial. O que a gente chama de intraaxial? Dentro do parênquima cerebral, está dentro, está na região dos núcleos da base, está subinsular, aqui é a ínsula. Aqui, ó, está dentro do córtex, córtico subcortical, que é diferente da lesão que a gente chama de extraaxial. Provavelmente o Diogo falou esse conceito com vocês das estruturas, dos compartimentos cerebrais. Então, o compartimento extraaxial, que é fora do parênquima cerebral, que pode pegar a dura mater, que pode pegar outras estruturas meníngeas, o osso. Que isso aqui, por exemplo, era um meningioma. Ah, o meningioma é benigno? Sim. O meningioma desse tamanho é benigno? Não pode ser, não tem como ser. Né? Então, a localização intra-extraaxial é um marcador para a gente de diagnóstico diferencial importante. Talvez é a primeira coisa que a gente olhe
quando a gente vê uma lesão. Fala, pô, ela tá dentro ou tá fora do cérebro? Se tá dentro, eu penso em umas coisas, se tá fora, eu penso em outras. Né? Então, é um grande divisor de águas na análise inicial de uma ressonância, ou de uma tomografia também. Se ela tem esse aspecto expansivo, o que é expansivo? Eu estou comprimindo o suco, ó, aqui eu estou vendo o líquor pretinho, isso é um T1, substância branca brilha, líquor preto. Então, ó, eu estou desviando o ventrículo para cá, eu tinha que estar aqui na linha média, ó. Olha a minha linha média aqui. Eu estou comprimindo o ventrículo, eu estou fechando o suco aqui, ó. Aqui eu tenho o suco desse lado pretinho, aqui eu não tenho nada. Então eu estou expandindo, estou crescendo ali, alguma coisa que está acontecendo agora. Ou se eu estou puxando, aqui é o mesmo T1, só que eu estou vendo esse corno aqui, occipital do ventrículo, muito maior do que esse. Quem que está doente? Eu tenho que ter essa percepção do qual é o lado errado. O lado errado é esse, porque eu devia estar desse tamanho e estou desse. E eu tenho um buraco aqui, ó, onde eu deveria ter parênquima, porque eu tenho aqui, esse parênquima occipital que eu estou vendo aqui sumiu desse lado. E está sendo substituído pelo quê? Por líquido, pelo líquor. Então aqui eu tenho uma área que a gente chama de malácia, é uma cicatriz. É totalmente diferente do que está acontecendo aqui. Aqui está acontecendo, o tumor está crescendo, ele está expandindo, está comprimindo as estruturas. Aqui é diferente, aqui já aconteceu alguma coisa. E eu estou com uma cicatriz e a cicatriz puxa tudo que tem em volta. Então ela puxa o parênquima aqui, ela puxa o ventrículo, ela larga o espaço licórico. Porque esse tecido que existia aqui não existe mais. A minha micróglia foi lá, fagocitou aquilo tudo e ficou um buraco dentro do cérebro. Então, um buraco, muitas vezes vocês vão ver o aspecto sequelar, não é um termo que eu gosto muito, mas é uma sequela de alguma coisa que aconteceu ali, provavelmente um AVC. Ah, mas pode ter sido uma cirurgia? Pode, a gente vê o outro, ia ver a calota cortada, a pele cortada, mas enfim, alguma coisa aconteceu aqui e você perdeu aquele parênquima encefálico. Muitas vezes a gente consegue determinar a causa da malácia, muitas vezes não. Mas o importante é entender que aqui já foi. Se eu faço essa ressonância e o paciente me diz assim, eu fiquei sem força no braço ontem, a culpa não é disso aqui. Isso aqui já está aí, ó, há muito tempo. Se o cara fala, eu tô sem força no braço há um mês, é isso aqui. Está crescendo e está me piorando. Então, é essa diferença que a gente tem que conseguir estabelecer. E aí os padrões de imagem relacionados ao hipo e o hiper. E aqui a gente vai fazer uma correlação de TC com ressonância. Eu estou vendo aqui o quê? Uma tomografia. Ó, substância branca, hipodensas em relação ao córtex, líquor preto. Não é um T1, é uma tomografia. E aí eu tenho uma lesão hiperdensa. E aqui eu estou vendo uma lesão hipodensa. Então aqui eu estou tendendo ao mais 1000. Pode ser sangue, pode ser alto conteúdo proteico ou calcificação, mas não está igual, né? Então é sangue. E aqui eu estou tendendo ao menos 1000. Pode ser líquido, que é o mais comum. Então aqui, ó, tá pegando o córtex? Tá. Então não é um edema vasogênico, provavelmente é um edema citotóxico. E aqui tá com aspecto clássico em cunha do AVC, ó. Faz a cunha ali do território vascular. Então aqui eu tenho um hematoma e aqui eu tenho um AVC isquêmico. Eu tenho uma lesão que tem mais líquido. Quando a gente olha embaixo, a gente está vendo T1. De novo, ó, substância branca brilha. Esse aqui ficou bem escuro, né? Aqui eu estou vendo uma lesão isointensa. Não tem líquido nem não tem. Está com a mesma intensidade de sinal do cérebro. Fica difícil de eu definir. Mas aqui eu estou vendo uma lesão hiperintensa. E hiperintenso no T1 cai lá naquelas circunstâncias, né? Sangue, alto conteúdo proteico e gordura. E se vocês lembram lá da aula do Diogo de semana passada, ó, eu tô com aspecto em meia-lua. Isso aqui era um hematoma subdural, com sangue recente, tá brilhando. Como é que vai ficar na tomografia? Hiperdenso, igualzinho a gente tá vendo aqui. Só que eu estaria vendo hiperdenso aqui nessa região. O padrão hipo no T2, ó, lesões hipo no T2, lesões hipo no T2, como essa aqui também, ó, com sinal baixo. São lesões que normalmente têm um comportamento muito celular, muito, ou celular no sentido de uma célula muito pequena com um núcleo muito grande, então eu tenho pouco citoplasma, ou
alterações que são mais fibróticas. Então, isso aqui, por exemplo, é um meningioma. Ele é uma lesão extraaxial, está fora do cérebro. Mas ele tem uma intensidade de sinal baixa no T2 normalmente, porque ele tem pouca célula e muita matriz. Mais colágeno, como se não é colágeno, né? Mas aquela matriz de célula, e não a célula em si. Reparem com a diferença para o líquido do edema que ele faz ali em volta. Brilha muito mais. Aqui é líquido, aqui não. E a gente tem esse aspecto de lesão infiltrativa, que é exatamente aquela lesão que a gente já viu lá daquele tumor infiltrativo, só que aqui é uma sequência flare. Então, olha como é mais fácil eu ver quando o líquor está apagado. Eu vejo mais fácil aqui. E essa aqui é a mesma coisa. Aqui a gente tem dois componentes diferentes, por exemplo. Aqui eu estou vendo lesão infiltrativa. Aqui eu estou vendo o edema que a lesão está causando no restante do parênquima. Então, existe a lesão em si e existe o componente de edema associado. E um edema com aquele espectro vasogênico aqui, ó, interdigitando com o córtex. O córtex está bom, mas aqui, ó, o córtex está ruim. Eu não estou vendo. Ele está infiltrado também. Então, Professor, fala. com licença. Volta a imagem, por favor. Na segunda coluna, aí Esse aqui? Na imagem de baixo, isso. Na segunda coluna, na imagem de baixo, ali na porção subtal do cérebro, tem um pequeno hematomazinho ali. Seria o subdural também ou é epidural nesse caso? Cara, epidural eu acho difícil, porque normalmente os epidurais são mais aqui anteriores, que eles são muito relacionados à lesão da meninge média, né? São mais temporoparentais, né? Exatamente. Aqui, na verdade, acho que talvez não seja nenhum subdural, porque a gente não está vendo ele alongar. Aqui, provavelmente, deve ser uma contusão hemorrágica do próprio parênquima. Muitas vezes eles fazem a lesão de golpe contra golpe, então faz um hematoma de um lado e pode fazer um monte de contusão dentro do parênquima. Mas a imagem está escura, fica difícil da gente definir. Aqui, esse corte. Seria interessante a gente ver o resto da imagem, até para entender como é que está o córtex aqui. Talvez seja uma coisinha bem pequena, extra axial mesmo. Mas tá difícil, mas a sua dúvida procede. Mas é difícil da gente... deixa eu voltar. É difícil da gente definir exatamente aqui só com esse corte. Mas o que você falou tem todo sentido. Beleza, obrigado, professor. E aí é que a gente vai já falar um pouquinho também do padrão que eu acabei de falar, de ter edema ou de não ter edema. Se a lesão tem edema, a gente já pensa num pool de coisas. Uma lesão que tem muito edema, uma lesão aqui que a gente está vendo, ó, que tem muito edema, tem duas coisas muito importantes que tem que pensar. Ou a infecção ou a metástase. A lesão com pouco edema, a gente tem que ver se ela é realmente lesão expansiva, como a gente está vendo aqui, uma bolota dentro do parênquima cerebral, ou se ela é uma lesão infiltrativa. Porque a lesão infiltrativa, ela ocupa o espaço entre as células. Ela não expande e afasta as células ou destrói as células. Ela vai ocupando aquilo ali, ela vai se moldando aquilo ali. Que são essas lesões, essa aqui, né, com o aspecto infiltrativo que a gente vê. Ela ocupa o córtex, a substância branca, de uma forma heterogênea. Ela pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho ali, acaba, mas você não desenha. Quando você desenha uma lesão, como a gente desenha aqui, normalmente a gente categoriza ela como expansiva, e isso faz com que a gente pense num determinado grupo de coisas. Se você não desenha a lesão, a gente pensa em outras coisas, porque ela entra numa categoria infiltrativa. Então, é um dos grandes dados semiológicos também que a gente tem para avaliação. Aqui, por exemplo, esse aqui é um T2, ó, líquor brilhando, e a gente vê umas estruturas muito hipointensas, tá vendo? Isso aqui não tem que existir, ó. Muito calibroso e hipointenso. Isso aqui é uma malformação arteriovenosa, uma malformação cerebral, é veia ligada com a artéria direto. Então você tem um fluxo ali. Tem algum problema disso? Tem, ele sangra, né? Ele pode sangrar, fazer um grande hematoma que vai destruir o parênquima cerebral em volta. Enquanto ela está silenciosa, normalmente ela não dá problema. Até o momento que ela sangra. Se a gente descobrir antes, ótimo, você tenta tratar, senão fica muito difícil. Mas é um padrão, ó, que não te dá edema. O vaso está ali na dele. Ele está ali se comunicando anomalamente, está errado, mas ele não dá problema.
Ó, e aí essa questão do delimitado e do não delimitado. Ó, aqui a gente vê muito bem, eu não consigo desenhar a margem da lesão. Como eu consigo aqui, ó. Aqui, se você vier com lápis, você marca direitinho. Então, isso é uma formação expansiva que a gente usa mais esse termo, e aqui uma formação infiltrativa. Aqui ele faz um efeito de massa muito pequeno. Repara que é só onde tem esses sulcos aqui que foram obliterados, porque a formação está ali em volta, que eu estou vendo o efeito de massa. A formação expansiva, como ela tem muito edema, além dela ocupar o espaço dela, o edema faz um efeito de massa muito significativo. Então, normalmente na expansão, a gente pensa exatamente nisso, num tumor, numa metástase, no hematoma, né? Dependendo da característica de sinal, enfim, coisas que estão crescendo muito rápido ali, muito novas. E se realça ou não. E aí as formações expansivas, em geral, realçam. Isso aqui era um tumor de plexo coroide, por exemplo. Né? O plexo coroide pequenininho aqui, ó, e ele crescendo gigantesco aqui. Muito realce, é uma estrutura muito vascularizada. As lesões infiltrativas, de novo, esse exemplo aqui, né? As lesões infiltrativas, elas praticamente não realçam. Quando a gente fala em lesão infiltrativa do cérebro, praticamente a gente está falando de quem? De glioma, do tumor primário cerebral. E aí eu tenho um glioma de alto grau, que é o GBM, que é o glioblastoma, que aí sim, muita captação, muita formação expansiva, edema, infiltração, tudo junto. E o tumor de baixo grau, que é aquele do dia a dia, né? O glioma de baixo grau, ele é isso aqui. Ele é um aspecto, ele brilha no T2, ele está infiltrando, a gente não tem uma margem muito bem definida, porque isso é tudo infiltração, você não vai falar em edema, você vai falar realmente que é uma lesão infiltrativa. A gente acredita que tudo isso aqui é lesão, não é uma lesãozinha aqui com edema em volta, é tudo lesão. Diferente daqui, que a lesão está aqui e o que está em volta é edema. E aquela lesão ali, em geral, não capta. Quando ela começa a captar, quando ela começa a ter alteração na sequência de perfusão, aí a gente começa a se preocupar, porque provavelmente que está degenerando para um grau maior e vai se tornar mais agressivo. E aí aqui vou pular essas questões do trauma, porque acredito que vocês viram já com o Diogo semana passada, e vamos falar do AVC aqui nesses 10 minutinhos finais. Então, a primeira abordagem do AVC sempre vai ser TC. Poxa, mas onde eu trabalho tem ressonância, não posso botar na ressonância? Pode. Lembra que o AVC, tempo é cérebro. Vocês vão ouvir isso 1 milhão de vezes lá na cadeira de neurologia e daqui para frente quando vocês estiverem na emergência, numa emergência que tenha condições de fazer o tratamento do AVC. Então, uma ressonância, como a gente acabou de falar, pode levar de 20 a 30 minutos. O paciente pode estar com dificuldade de ficar lá dentro. Tudo isso é tempo que você está perdendo. Na tomografia, ele já vai entrar puncionado e se não tiver sangramento e a suspeita for AVC isquêmico, ele já vai ser trombolizado ali. Então, é muito rápido do diagnóstico à instituição do tratamento. Então, a primeira abordagem é a tomografia. Os trials são feitos com tomografia. A ressonância tem um papel interessante, principalmente em alguns determinados tipos específicos de AVC, principalmente quando você acorda com o sintoma. Mas aquele que você está vendo o sintoma surgir na sua frente, né? O paciente que começa a falar torto, que começa a deixar a água cair, que começa a cair o braço, esse sintoma que surgiu na frente de alguém, né? Que está vendo, esse tem que ser tratado realmente com tomografia. Então, o que a gente busca? A área de hipodensidade. Então, a área do edema citotóxico, a hipodensidade córtico-subcortical. Se tiver esse aspecto em cunha, fica melhor ainda, é lindo, é bem característico, é bem clássico. O problema é que a gente não vê essa hipodensidade aqui, em geral, antes das primeiras 24 horas. E a gente sabe que a janela do trombolítico é 4 horas e meia. Existem trials tentando aumentar essa janela, mas hoje é a que basicamente está estabelecida, de 3 a 4 horas e meia. Então, quem a gente vai tratar? Esse paciente aqui já está tarde para tratar. Esse aqui é o achado clássico, vai cair na prova de residência de vocês, vai cair na vida de vocês, vai aparecer. Mas esse paciente aqui já está fora de terapia. Qual é a grande abordagem do AVC que a gente tem que fazer hoje? Tomografar para afastar o quê? Sangue. Se sangrou, não pode fazer trombolítico. Sangrou ele entra em outra escala de tratamento, ele vai ser tratado como um AVC hemorrágico. Mas não sangrou e está com edema, dá com alteração neurológica aguda, muito provavelmente você vai poder fazer o trombolítico nele.
a não ser que a gente tenha sinais de que é um AVC de grande monta da artéria cerebral média, porque aí o risco de sangrar com trombolítico é muito grande. Existem critérios para isso, é óbvio, mas o que eu quero, a mensagem que fica do AVC, nesse nosso encontro inicial, vocês vão ver isso melhor depois, ao longo aí do curso de vocês, é que isso aqui é alteração clássica, hipodensidade córtico subcortical, representando edema citotóxico. Se você for dar esse laudo aqui, é uma hipodensidade córtico subcortical com espectro em cunha, parietal esquerda. Lembrar que a gente vê o paciente ao contrário, né? Então a gente vê direita aqui, esquerda aqui, parietal esquerda, sugerindo evento vascular isquêmico. Ponto. Com 24 horas de evolução, pelo menos. O ideal é a gente pegar isso aqui no momento antes, em que muitas vezes o olho treinado não vai ver o AVC, mas é importante a gente ter a informação de que não sangrou. Não sangrou, já é um grande passo para eu realmente conseguir começar o trombolítico. E aí eu tento buscar, estratificar a extensão daquela área de potencial hipodensidade. E aí a gente tem escala de Aspect, enfim, é uma aula toda de AVC, é um assunto à parte, que a gente falaria aqui mais 2 horas tranquilamente. Não é o objetivo de agora, mas só para vocês entenderem. Muitas vezes é isso aqui que você vai ter. E isso aqui é muito diferente disso aqui. Isso aqui é muito sutil. É muito fácil de perder. Então, a gente tem que usar alguns artefatos, algumas artimanhas, você janela, põe isso aqui bem cinza com branco, tenta granular ao máximo isso aqui para ver se aparece essa pequena áreazinha de hipodensidade, para você ter até mais certeza de que realmente você está vendo, ó. Então a gente dá aquela granulada bem importante, ó, e aí você vê que aqui eu tenho uma área hipodensa que pega no córtex e encosta na calota, que é diferente daqui. Então, ó, esse é um AVC bem precoce, que a gente janela, né, granula bastante a imagem para poder tentar identificar, mas o mais importante, não sangrou, provavelmente ele vai poder ser tratado. O sinal clássico da artéria cerebral média, da hiperdensidade, do trombo, então aqui a gente está vendo o trombo, lembra que sangue é hiperdenso, então a gente está vendo o trombo fresco fechando a artéria cerebral média. Isso aqui é mais precoce do que aquela hipodensidade lá na cerebral média. Então, viu isso? Já olha aqui para o território da cerebral média. Provavelmente você já vai começar a ver um edeminho, uma redução de amplitude de sulco, uma tênue perda dessa diferença córtico-subcortical, mas viu isso aqui, já é sinal de que realmente fechou e tem que ver se vale a pena tratar com trombolítico ou tentar tirar isso aqui por neuroradiologia intervencionista, que é uma das opções hoje. Existem guidelines específicos falando quais são as indicações de um ou de outro tratamento. E tardiamente a gente vai ver mais isso aqui, né? A hipodensidade bem estabelecida, pegando todo o território da artéria cerebral média aqui à direita, ainda preservando um pouquinho de caudado, mas pegando aqui, ó, ínsula, que a gente está vendo aqui que está pegando, e já uma porção do tálamo e o braço posterior da cápsula interna. Então, o AVC de cerebral média ele pode ser mais periférico, ele pode pegar aqui a região mais profunda, quanto maior, pior o prognóstico, né? Tanto de complicação imediata quanto de complicação mais tardia. E olhando para o AVC hemorrágico, então, déficit neurológico agudo, faz ATC, viu isso aqui, acabou. Esquece tudo que eu falei até agora, não vamos mais procurar hipodensidade. A gente está frente a um AVC hemorrágico, não pode trombolizar, porque senão, obviamente, você vai piorar o sangramento. E aí você tem que fazer algumas medidas, né? Tentar medir o volume, falar das repercussões. Então, ó, aqui já tem edema aqui em volta, comprime o ventrículo, desvia a linha média, subinsular direito, qual é o tamanho, quais são os efeitos compressivos e como eu tenho que monitorizar esse paciente, porque ele está herniando, ele vai herniar. Então, será que eu tenho que entrar, chamar a neurocirurgia para drenar isso aqui? Será que eu posso ficar só acompanhando, botar no CTI e ver como é que ele fica? Né? Então, é importante a gente ter noção não só que sangrou, mas o que esse sangramento está fazendo de repercussão dentro das estruturas cerebrais. Vocês vão ver até lesões que herniam muito mais que isso, mas é uma lesão com crescimento insidioso. Então, a herniação está adaptada, entre aspas. Aqui não, a herniou de um momento para o outro. Então, esse paciente é o paciente que tem mais risco de morrer, que é um paciente muito mais grave.
E aqui a gente já vê a degeneração desse hematoma, não esse, né, especificamente, de um hematoma para dentro do sistema ventricular com o hemoventrículo, que é uma complicação mais grave ainda, que a gente já classifica, né, como se fosse a presença associada da hemorragia subaracnoide e, portanto, você pode ter o edema em volta e tudo isso aqui de uma forma muito mais complexa. E na ressonância, só para dar o gostinho, o que é interessante na ressonância? A gente vê a restrição à difusão. Para isso que a gente faz a ressonância no AVC, né? Então você vê, ó, aqui é um T2. Lembra que eu falei, toda lesão tem água, então ela deveria brilhar no T2. E a gente aqui não vê brilho, só que você vê brilho na difusão e hipointensidade no mapa de ADC. São sequências que a gente vê sempre juntas. Brilhou aqui e ficou preto aqui, a gente chama de restrição à difusão. Isso aqui é a marca do edema citotóxico. Isso aqui acontece já na primeira meia hora de morte celular. Então é um marcador super precoce do que a gente já tem de perda tecidual. Muitas vezes o flare só aparece 2 a 3 horas depois do início dos sintomas. O flare ou o T2. Então, por isso que eu falei que a ressonância ela tem um papel muito interessante no paciente que acorda com sintoma neurológico. Porque se você vê isso, o T2 e o flare estão normais ainda, mas já tem restrição à difusão, eu consigo dizer que foi um AVC que acabou de acontecer. E isso aqui possivelmente vai me dar uma janela terapêutica interessante para eu realmente tratar com trombolítico, se tiver indicação. Mas se a gente já vê uma restrição à difusão com o flare muito brilhante, aí provavelmente eu já passei dessa janela terapêutica inicial de 4 horas e meia, e aí eu já não tenho mais garantias de que eu posso fazer aquilo ali com segurança, enfim, só se ela entrar em algum tipo de protocolo específico, experimental. Então, a ressonância tem o seu papel, mas o importante é que a gente não perder tempo fazendo ressonância, podendo já ter o diagnóstico e o início do tratamento mais precoce com a tomografia, certo? E aí, dúvidas? Professora, o sangue aí, ele tá hiperintenso porque ele é recente, né? Então, você acha que isso é sangue? Eu falei sangue alguma vez aqui? Ai, desculpa, não era nessa. Era no outro slide. Nesse. Era aí, é nesse slide. Então. Isso seria sangue? Isso é sangue, mas a gente está falando de que imagem aqui? Que é o hemorrágico, né? Aham. Que esse é o hemorrágico. Mas que exame é esse? Esse é a tomo. Isso. Então, qual é o termo que você usa? Hiperintenso? Não, hiperdenso. Lembra que na tomografia a gente vai falar em densidade. Confundi. Mas é assim mesmo, por isso que eu tô forçando. Na tomografia a gente vai falar em densidade, na ressonância a gente vai falar em intensidade de sinal. Então aqui você está vendo estruturas hiperdensas, né? Um hematoma recente, por isso que ele está brilhando bastante. Uhum. E aqui a gente não está vendo sangue, a gente está vendo edema citotóxico. Se a gente visse isso aqui lá na tomografia, ia ser hipodenso. Aquele aspecto em cunha pegando a região córtico-subcortical. Só que aqui eu tô vendo com 30 minutos da oclusão vascular, que eu ainda nem tô vendo aqui no T2 e que eu também não veria na tomografia. Mas aqui a gente não tá falando em sangue, a gente só tá falando em aí seria edema citotóxico, exatamente, desbalanço do funcionamento só de potássio, perda da homeostase da água intraextracelular. Obrigado. Nada. Então, nesse vídeo de hoje, a gente discutiu um pouquinho desse início da ressonância. O que é, como é que eu faço, como é que é esse exame, quais são as dificuldades técnicas que podem ter com relação a tatuagem, com relação aos devices que a gente tem agora cada vez mais implantados dentro da gente. Então existe uma série de dificuldades técnicas, mas que no final, se conseguirem ser suplantadas, é muito legal. Faz um exame com uma imagem muito boa, pode trazer muita informação importante para o seu paciente. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Deixa sua curtida, deixa seu comentário, me conta, gostei, não gostei, poxa, quero saber mais sobre isso. Compartilha comigo o que você está precisando para eu poder te ajudar. Um abraço e até a próxima.